Há momentos na vida em que precisamos parar, respirar fundo e ouvir com atenção a voz de Deus. Muitas vezes estamos tão ocupados buscando as respostas que queremos, os milagres que pedimos, que nos esquecemos de olhar para aquele que nos ama além das promessas. Ele mesmo é a maior bênção que poderíamos receber. Às vezes, sem perceber, deixamos que o dom ocupe mais espaço do que o doador. E isso pode acontecer de forma tão sutil que nem notamos. Um relacionamento por muito tempo desejado, uma cura pela qual choramos, um cargo pelo qual lutamos. Tudo isso começou como bênção, mas pode se tornar um obstáculo à nossa intimidade com Cristo. Não por maldade nossa, mas por um desvio silencioso no foco do nosso coração. Se essa mensagem tocou seu coração, diga amém. Que o Senhor nos ajude a manter os olhos nele, acima de tudo. Às vezes, nos esquecemos de que a fé verdadeira não está em receber o milagre, mas em confiar mesmo quando o milagre parece distante ou, às vezes, até retirado. Deus não está interessado apenas em abençoar-nos com sonhos realizados, mas em moldar nosso coração para que ele seja sempre o nosso maior tesouro. Quantas vezes oramos por algo com lágrimas e jejuns? E quando Deus responde, começamos a depender mais da resposta do que do próprio Deus. É um movimento tão sutil que nem percebemos, até que somos colocados à prova. Quando Isaac foi dado a Abraão, ele se tornou não apenas uma bênção, mas a identidade de uma promessa. E quando Deus pediu que ele fosse sacrificado, não era para ferir Abraão, mas para revelar o que realmente ocupava o primeiro lugar no seu coração. E isso ainda acontece conosco hoje. Deus pode permitir que passemos por provações não para nos punir, mas para nos libertar de qualquer coisa que esteja tomando o lugar dele. Se você sente que algo em sua vida tem ocupado mais espaço do que Deus, diga glória a Deus. Que possamos amar a Cristo acima de tudo, mesmo quando Ele pedir para soltarmos o que mais valorizamos. Deus deseja habitar o primeiro lugar em nossos corações, não por egoísmo, mas por amor. Ele sabe que é somente em Sua presença que encontramos descanso verdadeiro, segurança e plenitude. Quando algo bom começa a ocupar mais espaço do que Ele, automaticamente se torna um peso, porque foi feito para ser recebido com gratidão, não para ser carregado como fardo. A cura que tanto pedimos pode vir, mas se passarmos a depender dela mais do que de Cristo, ela perde seu propósito divino. O relacionamento desejado pode surgir, mas se ele se tornar nossa identidade ao invés da palavra de Deus, estaremos edificando nossa vida sobre areia movediça. É importante entender que nem tudo que é bom é necessário. Às vezes, Deus nos dá algo como resposta à oração, mas depois permite que passemos por uma provação para ver se ainda confiamos nele mesmo sem aquilo. É aí que nasce um coração inabalável. Um coração que não depende de bênçãos para adorar, mas adora mesmo na tempestade, mesmo quando o milagre some ou muda de forma. Se você está disposto a amar a Deus acima de qualquer coisa, mesmo que isso exija entrega, diga, louvado seja Deus. Que possamos clamar, Senhor, se me deres ou se me tirares, sempre serei teu. Essa entrega que vimos em Abraão não foi fácil, mas foi completa. Ele não apenas ouviu a voz de Deus, mas obedeceu sem hesitar. Isso revela o estado verdadeiro do coração de um servo fiel, quando estamos dispostos a entregar de volta aquilo que mais amamos, provamos para nós mesmos e para o céu que nada é mais valioso do que a presença de Deus. É uma prova real de maturidade espiritual. Não são nossas palavras que mostram isso, mas nossa atitude diante da perda. Muitas vezes, achamos que estamos entregues a Deus enquanto tudo vai bem, enquanto as bênçãos permanecem conosco. Mas a verdadeira entrega se revela quando somos postos à prova. Quando o milagre parece distante
quando a promessa muda de forma ou até some por um tempo. A fé não vive só de receber, mas também de soltar, de confiar que Deus sabe o que é melhor, mesmo que não entendamos seus caminhos. E essa é a beleza da história de Abraão. Ele não apenas recebeu a promessa, mas aprendeu a depender totalmente do prometedor. Sua identidade não estava no filho, mas no Senhor que lhe havia feito a promessa. E isso é algo que precisamos redescobrir hoje. Quem você é não depende do seu cargo, do seu relacionamento, da sua cura ou da realização dos seus sonhos. Quem você é está escrito no Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Se você deseja viver com identidade plena em Cristo, diga aleluia. Que possamos ser filhos e filhas que buscam primeiro o reino e a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa. Muitas vezes, a forma como Deus testa o nosso coração é surpreendente. Ele não usa apenas momentos de perda ou dor, mas também permite que as bênçãos permaneçam por um tempo, para que possamos ver com clareza onde realmente está nossa confiança. A presença da bênção pode nos enganar. Achamos que estamos firmes em Deus, mas na verdade estamos nos segurando no milagre. E isso não é pecado, é condição humana. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, quer nos libertar disso. O amor verdadeiro a Deus não se mede pela quantidade de orações ou jejuns, mas pela disposição do coração em soltar o que mais ama quando Ele pedir. É fácil dizer, eu amo a Deus, enquanto tudo vai bem e as promessas estão conosco. Mas quando surge o vento contrário, quando algo começa a ser tirado ou ameaçado, é aí que vemos a realidade do nosso coração. Ficamos ansiosos, desesperados, com medo de perder o que tínhamos. Isso revela que talvez tenhamos construído nossa identidade sobre coisas passageiras. Um cargo pode sumir, uma cura pode demorar, um relacionamento pode mudar, um sonho pode ser adiado, mas Cristo permanece. Ele não muda, e é nele que devemos fixar os olhos, não nas circunstâncias. Porque a nossa fé precisa ser maior do que as nossas expectativas. Se você deseja ter uma fé inabalável, mesmo diante das provas, diga amém. Que possamos caminhar com coragem, mesmo quando o chão balançar. Deus não testa o nosso coração por falta de amor, mas por profundidade de amor. Ele sabe que dentro de nós há um espaço que só Ele pode ocupar. E muitas vezes permitimos que outras coisas tentem preencher esse vazio. Não por rebeldia, mas por ignorância espiritual. Achamos que encontrar a cura, conquistar o relacionamento ou alcançar o sucesso vai nos completar. Mas a verdade é que somente em Cristo encontramos a plenitude. Quando Deus permite uma provação, Ele está, na verdade, nos oferecendo uma oportunidade de crescimento. É como se Ele dissesse, filho meu, quero te dar mais do que promessas cumpridas. Quero te dar um coração que confia mesmo sem elas. A fé madura não se baseia em resultados, mas em relacionamento. E quanto mais aprendemos a depender da sua voz, menos medo temos quando Ele pede para soltarmos algo. A história de Abraão nos mostra isso com clareza. Depois de receber Isaque, ele poderia ter dito, agora posso descansar. A promessa foi cumprida. Mas Deus tinha mais para ele, tinha uma prova maior de fidelidade. Tinha um nível de intimidade que só é alcançado quando estamos dispostos a entregar até o que nos é mais querido. E nesse momento Abraão não apenas obedeceu, ele mostrou ao mundo e aos céus que nada era mais importante do que fazer a vontade de Deus. Se você deseja crescer em intimidade com Cristo, diga, graças a Deus, que possamos responder com fé, mesmo nas perguntas difíceis da vida. A história de Abraão nos ensina que a verdadeira fé não se mede pelo tamanho da promessa, mas pela profundidade da entrega. Quando Deus chamou Abraão para deixar sua terra e família, Ele prometeu fazer dele uma grande nação. Mas demorou anos, décadas, até que viu o cumprimento dessa promessa em Isaque. E
mesmo assim, quando o milagre chegou, veio acompanhado de uma nova prova de fidelidade. Isso pode parecer contraditório à primeira vista. Porque depois de tanto tempo esperando, Deus permitiria uma provação tão intensa? Porque a espera não era apenas para receber a promessa, era para preparar o coração de Abraão para entregar a promessa de volta. A fé madura não é aquela que depende do milagre para existir, mas aquela que confia no milagreiro mesmo sem o milagre. E isso é algo que só se aprende com o tempo, com provas e com obediência contínua. Quantos de nós já passaram por situações semelhantes? Momentos em que Deus nos chamou a soltar algo que era querido, precioso, até mesmo legítimo. Às vezes, o que Deus pede não é porque quer nos magoar, mas porque sabe que há algo dentro de nós que precisa ser curado, libertado, transformado. Ele não quer tirar a bênção. Ele quer que a bênção não se torne um obstáculo entre nós e sua presença. E esse é um amor tão profundo, tão sincero, que só entendemos quando estamos dispostos a entregar. Se você deseja viver uma fé que vai além das circunstâncias, diga aleluia. Que possamos ser homens e mulheres cujo amor por Cristo cresce cada vez mais, mesmo nas perguntas difíceis da vida. A história de Abraão e Isaac não é apenas uma prova de obediência. Ela revela o coração de um Deus que deseja ser conhecido acima de tudo. Quando Deus pediu a Abraão que oferecesse seu único filho, ele estava perguntando algo muito além de uma simples entrega física. Estava perguntando: você confia em mim mesmo quando não entende? Você me ama mais do que aquilo que eu mesmo lhe dei? E Abraão respondeu com atos: sim, Senhor. Tudo o que tenho vem de ti, e tudo o que tenho pertence a ti. Esse tipo de fé não nasce do dia para a noite. É construído ao longo de anos de caminhada, de escolhas diárias de ouvir, obedecer e crer. Antes de receber Isaac, Abraão aprendeu a ouvir a voz de Deus, mesmo quando parecia impossível. Ele esperou décadas pela promessa. Enfrentou dúvidas, viu falhas humanas, mas manteve os olhos no prometedor. E isso é o que devemos aprender também. A fé verdadeira cresce na espera, amadurece na provação e se fortalece quando decidimos manter nossa aliança com Deus, mesmo diante da tempestade. Quantos de nós estamos em um processo semelhante? Esperamos por algo com todo o nosso coração, choramos, oramos, jejuamos, e quando Deus responde, ficamos cheios de gratidão. Mas com o tempo, vamos nos apegando ao milagre mais do que ao próprio milagreiro. Esse é um perigo espiritual real, porque transformamos bênçãos em ídolos sem nem perceber. Não por maldade, mas por falta de consciência do que realmente ocupa o primeiro lugar em nossos corações. Se você sente que Deus está falando ao seu coração sobre algo que precisa ser entregue, diga amém. Que possamos responder com coragem, como Abraão: Senhor, aqui estou, se é tua vontade, toma. Há um momento na vida de todo servo de Deus em que a fé é chamada a dar um passo além do confortável. Não apenas acreditar, mas agir. Não apenas ouvir, mas obedecer, mesmo sem entender. A história de Abraão não termina com a promessa, nem com um milagre, mas com uma prova de fidelidade que ecoa até os dias de hoje. Quando Deus pediu Isaac de volta, ele não estava buscando ferir Abraão, mas revelar o verdadeiro estado do seu coração. Quantas vezes oramos por algo com lágrimas e jejum? Quantos momentos passamos clamando por cura, por relacionamento, por provisão? E quando Deus responde, nos alegramos. E isso é bom. Mas com o tempo, podemos começar a depender mais da resposta do que do próprio respondedor. O perigo não está em amar a bênção, mas em deixar que ela ocupe o lugar que só pertence a Cristo. É por isso que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, permite que passemos por provações, não para nos punir, mas para nos libertar, para mostrar que nada neste mundo é maior do que Ele, porque nada importa mais
do que estar contigo. Se você está disposto a entregar tudo nas mãos de Deus, diga amém. Que possamos viver com mãos abertas, corações livres e olhos fixos somente em Jesus.